Fala galerinha aí do oitavo ano, e aí, tudo certo com vocês? Tudo beleza? Tudo na paz? Tudo tranquilão? Olha só, nós estamos aqui para mais uma aula de divisão celular, beleza? Bem, aula passada nós falamos aqui da mitose e hoje nós vamos falar de um outro tipo de divisão celular. Fica tranquilo aí que você vai ver, tá? Olha só, como de costume, eu vou me minimizar aqui, né? Professor, o que é isso aí no teu pescoço? Cara, isso aqui é um fone, tá? Para que o áudio fique melhor. Ah, não tô querendo ficar bonito não. Tô querendo dar um conteúdo maneiro e de qualidade para vocês, beleza? Bem, vamos lá. Então, vamos dar início à nossa aula de meiose. Mais uma vez, a aula passada foi mitose. Essa aula, meiose. Cuidado para não se confundir nos nomes, beleza? Olha essa imagenzinha aí. Caraca, professor, é a mesma imagem da aula passada? Nananina não, filho, não é não, tá? Se você perceber, nós vamos ter etapas diferentes aqui da mitose. Fique esperto, fique esperto. Grande diferença, lembra? Mitose acontece em células somáticas. Aqui, na meiose, nós vamos ter a função de originar células germinativas. É no homenzinho o espermatozoide e na mulher o óvulo. Tranquilo? Então cuidado com essa diferença. Bem, logo de cara você olha para essa imagem que eu estou te mostrando e você vê que tem alguma coisa de errado, né? Você tem uma meiose 1, uma meiose 2. Ué, professor, não é a mesma coisa não? Cara, fica ligado, fica ligado. A meiose, ela acontece em duas etapas, a 1 e a 2, beleza? Tem algumas diferenças aqui, pequenas, mas temos, beleza? Então, eu vou aqui falar para vocês para que você fique esperto em qualquer prova que você for fazer, seja no colégio ou seja de concurso, você vai ficar preparado. Tranquilo? Vamos lá. Galera, olha só, perceba que aqui ela ainda é uma célula normal. Essa célula, ela ainda é normal. Como assim, professor, uma célula normal? É uma célula de 46 cromossomos, é uma célula somática, beleza? Lembrando, se eu estou falando de meiose, eu estou falando lá das suas gônadas, homenzinho. Lá das suas gônadas, mulherzinha. Ou seja, lá no seu ovário, lá no seu testículo, tá? Então, essa célula, ela tem ainda 46 cromossomos. Ué, tá. Entendi, professor. Essa célula vai ter 46 cromossomos, por isso que ela é 2N, e isso aí. Lembra? Lembra que para nós representarmos aqui de uma maneira bem mais sucinta, bem mais simples, em vez de ficar escrevendo 46 cromossomos, nós colocamos só 2N. Ah, é isso? É isso aí, tá? E fique esperto, na meiose nós temos uma célula de 46 cromossomos, tá? É um tipo de divisão que vai pegar uma célula diploide, ou seja, de 46 cromossomos, 2N, e vai dar origem e vai produzir 4 células haploides, ou seja, 4 células com 23 cromossomos, logo N. Fique esperto com isso, tá? Então, de novo, a meiose é uma divisão que nós pegamos uma célula diploide, uma célula com 46, e dividimos e produzimos em 4 células haploides, ou seja, 23 cromossomos. Eu estou falando bem devagar para que isso fique bem fixo na sua cabecinha aí, tá? Por quê? Lá na mitose, e eu sempre vou fazer essa comparação, lá na mitose, nós pegamos uma célula 2N e dividimos em duas células iguais. Dividimos em duas células iguais, lembra? Uma célula 2N vai dar origem a mais duas células 2N. Aqui não. Aqui é uma célula 2N dando origem a 4 células N, ou seja, haploide. Show de bola? Beleza? Então fique esperto com isso, ó. 2N, 46 cromossomos e N, 23 cromossomos. Logo, é a metade de 46, se você for bom em matemática aí, né? Bem, vamos lá, vamos lá. Nesses dois tipos de meiose, meiose 1 e meiose 2, nós vamos ter um nomezinho, tá? Pode ser chamado de meiose reducional e meiose equacional. Ué, professor, como assim? Meiose reducional. Presta atenção naquela imagem de novo. Eu tinha aqui, ó, uma célula 2N, tudo bem? Essa célula 2N é uma célula que tem 46. E ela se dividiu
em duas células N. Ué, professor, isso aqui é N? É, isso aqui vai ser N, tá? Eu estou falando de meiose. Então, se dividiu em duas células N. Ah, professor, reduziu, não reduziu? Reduziu, mas reduziu o quê? O número de cromossomos, tá? Então, quando eu falo reducional, eu estou falando do número de cromossomos, beleza? Cuidado, não vai achando que, era uma e ficou duas N, então aumentou. Não, não, não. Eu estou falando aqui referente ao número de cromossomos. Bem, a célula 2N, como vocês podem ver aqui nessa imagem, ela é equacional. Por que equacional? Olha só o número de células que foram produzidas. E perceba que manteve o cromossomo, o número de cromossomo. Aqui é N, não é? Ó, uma célula 2N, vou voltar lá naquela imagem para você perceber. Ó. Uma célula 2N se dividiu e deu origem a duas células N. Então, essa meiose é a meiose reducional, porque reduziu o número de cromossomos. Agora, essa meiose aqui, ela vai continuar a divisão. E perceba que quando ela se dividiu, ela agora deu origem a 4 células haploides e manteve o número de cromossomos da meiose 1. Por isso que nós chamamos de equacional. Equacionou, ou seja, multiplicou o número de cromossomos e o número de células, beleza? Manteve o número de cromossomos e multiplicou o número de células germinativas. Show de bola? Então, cuidado com isso, meu jovem padawan. Fique esperto, hein? Além disso, além dessa diferença aí de números, né? De equacional, de reducional, nós vamos ter também uma definiçãozinha que caracteriza muito bem a meiose 1 e a meiose 2, que é o seguinte, ó, a meiose 1, a meiose reducional, ela vai ter a separação de cromossomos homólogos. Como assim, professor? Cromossomos homólogos. Quem estudou genética comigo aí no curso vai saber. E quem não sabe, vai saber agora. Preste atenção aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é um cromossomo? Tá vendo que esse aqui é um outro cromossomo? Então, eles não estão juntinhos, eles estão formando pares aqui, né? Isso aqui é um par. Está sendo representado apenas um par. Esse par de cromossomos, nós chamamos de cromossomos homólogos. Quando se tem a separação dele, ó, olha o que separou. Um cromossomo inteiro foi para cá e um cromossomo inteiro foi para outra célula. Então, é a separação de cromossomos homólogos, do par de cromossomos. Aqui na meiose 2, não. Na meiose 2, nós temos a separação das cromátides irmãs. Ué, professor, lembra muito a mitose, né? Porque a mitose tem separação de cromátide irmã. Sim, lembra muito a mitose. E por isso eu quero falar para você aqui, cuidado, meu filho. Não vá. Caraca, ó, vou encher o saco, hein? Vou encher o saco. Não vá confundir meiose 2 com mitose, não. Por quê? Mitose é uma célula 2N dando origem a duas células 2N. Aqui não. Aqui é uma célula N dando origem, ó, a mais duas células N. Metade, 23 cromossomos. Beleza? Então, é a separação de cromátides irmãs, sim. Tem uma relação com a mitose, sim. No entanto, o número de cromossomos é diferente. Aqui é 23. Na mitose é 46, hein? Fique esperto, fique esperto. Cuidado. E aí, vamos lá falar, né, das etapas da meiose, que é praticamente idêntica à mitose. Como assim, professor? Lembra lá da mitose? Na mitose nós tínhamos prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Aqui também. Aqui nós vamos ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. No entanto, se eu estiver falando da meiose 1, eu vou falar da prófase 1. Se eu estiver falando da meiose 2, eu vou estar falando da prófase 2. Percebeu a diferença? Então, o que aparece primeiro é a prófase 1 ou a prófase 2? Prófase 1, né? Então, nós vamos falar dela aqui agora. Prófase 1. Perceba que antes de iniciar a prófase, nós tivemos a intérfase, tá? Preparação da célula. Aqui, no caso, é a célula que vai dar origem a um gameta.
beleza? Células gaméticas, células germinativas. Show de bola? Bem, na prófase 1. Galera, o que acontece lá na prófase da mitose? O que acontece lá na prófase da mitose? Ah, professor, deixa eu lembrar. Carioteca se desfaz, nucleolo se desfaz, os centríolos migram-se para os polos. É isso, né, professor? Sim, exatamente. Aqui na meiose 1, na prófase 1, nós também vamos ter essas características, tá? Mas, fica ligado. Porque a prófase 1, ela é a única diferentona. Por que ela é a única diferentona? Além dela ter essas características, tá? Não estou falando que não vai ter. Além dela ter essas características que eu comentei aqui para você, ela vai ser dividida, melhor dizendo, em subdivisões. Em subdivisões. Essas subdivisões são fases, são processos que acontecem na prófase. Bem, o teu livro, ele não fala isso, mas o professor aqui vai falar para você, porque você tem que ter um conteúdo completo, independente se você está no nono ou não, você tem que ter um conteúdo completo, você tem que saber isso, tá? Até porque ano que vem o professor ele vai vir falando disso para você, então fique esperto. Subdivisões da prófase 1 na meiose 1, que é a reducional, nós vamos ter primeiro o leptóteno, segundo, zigóteno, terceiro, paquíteno, quarto, diplóteno e quinto, a diacinese. Nossa, professor Jesus. Ai, que vontade de chorar, professor. Eu tenho que saber disso. Cara, tu tem que saber. Não tem desculpa, você tem que saber, tá? Já te adianto uma informação. O que você tem que, de fato, memorizar e nunca mais esquecer e colocar na tua testa aqui na tua frente, para todo mundo ver e tu lembrar, é o paquíteno, tá? Fique esperto no paquíteno, porque eu vou falar dele daqui a pouco para você. Bem, o que acontece nessas subdivisões? Então, no leptóteno, nós vamos ter aí ó, a espiralização cromossômica. Lembra que os cromossomos começam a se condensar na prófase também? Se inicia a condensação. Lembra disso? Lembra dessa característica? Aqui também vai acontecer, sendo que esse processo, nós chamamos ele de leptóteno. É o primeiro processo que acontece, tá? No zigóteno, nós vamos ter aí a sinapse dos cromossomos homólogos, a sinapse entre os cromossomos homólogos. Professor, o que seria sinapse, professor? Pareamento dos cromossomos. Se liga, presta atenção. Pega uma caneta aí. Pegou uma caneta? Pegou uma caneta, né? Agora pega uma outra caneta. Agora coloca essas duas canetas aí, ó, uma do ladinho da outra. Ué, o que tem, professor? Isso é o pareamento, tá? Vocês parearam aí a caneta de vocês. A mesma coisa é aqui no cromossomo. A sinapse entre os cromossomos homólogos é quando você tem aqui, ó, um cromossomo do ladinho do outro. Tá vendo aqui na imagem? Aqui tem um exemplo, ó. Isso é o zigóteno. Tá, mas professor, tu só tá falando aí de cromossomo, então eu tiro a conclusão que essas subdivisões acontecem apenas no cromossomo? Isso é exclusivo do cromossomo? Sim, jovem Padawan. Você agora desvendou o mistério das subdivisões. Essas subdivisões, elas são exclusivas dos cromossomos, tá? São processos exclusivos para os cromossomos. Vai acontecer ali com eles, apenas neles. Beleza? Então, no zigóteno, nós vamos ter aí a sinapse entre os cromossomos homólogos. E no paquíteno, professor? Porque você me falou que ele era muito importante, você tinha que saber, e a gente tinha que saber. O paquíteno acontece o crossing over. Professor, que nome difícil. Cara. Mas isso aí aparece em todo concurso que vier falando de divisão celular. Você tem que saber. Crossing over é variabilidade genética. Oi? Variabilidade genética. Como assim, professor? Filho, lembra? Você é 50% papai e 50% mamãe, lembra disso? Lembro. Então, você tem que lembrar, tá? Mas apesar de você ser 50% seu pai e 50% sua mãe, eu pareço mais com a minha mãe, professor, eu pareço mais com o meu pai. Tá, legal. Mas você, seu indivíduo, você tem suas características próprias.
você tem as suas próprias características, cara. Ah, como assim, professor? Ah, você tem aí um nariz mais torto de um lado, você tem uma orelha pequena de um lado, outra orelha maior que do outro lado, né? Você tem suas características. Ou seja, ocorreu variabilidade. Você é um único na Terra, né? Nossa, ficou até bonito, né? Ficou até bonito. Gente, fiquei agora surpreso com o que eu falei. Você é único, tá? Ou seja, por que você é único? Porque teve variabilidade. E essa variabilidade acontece lá nos cromossomos na etapa de paquíteno, uma subdivisão do paquíteno, chamado crossing over. Daqui a pouco eu mostro uma imagenzinha e você vai perceber melhor essa variabilidade, tá? Bem, continuando as subdivisões, em quarto lugar, né, na quarta etapa, no quarto processo, nós vamos ter o quiasma e a separação dos cromossomos, que no caso aqui vocês já sabem que é o cromossomo homólogo, tá, gente? Nós vamos ter aí a representação do quiasma, vai aparecer aí o quiasma e daqui a pouco eu coloco uma imagenzinha para você entender melhor o que é esse quiasma. Em quinto, a separação definitiva dos cromossomos homólogos, tá? De fato, ocorreu aí a separação dos cromossomos homólogos. Que etapa é essa? Diacinese. Galera, essa etapa aqui, essas etapas, né, essas subdivisões, melhor dizendo, elas não vão acontecer assim, ó. Opa, leptóteno. Fez o leptóteno. Opa, zigóteno agora. Não, cara. Isso aqui é uma cascata, tá? Não tem paradinha aqui para ir em etapas. Não. Nós falamos aqui em paradinhas, né? Nós falamos em subdivisões aqui certinhas para você entender. Mas dentro da sua célula, isso aqui acontece de uma forma assim, buf, sei lá, botando um exemplo bem idiota aqui, tá? Em 3 segundos acontece todas essas 5 etapas aí. Beleza? Tranquilo? Às vezes, eu falo isso porque às vezes nós temos uma visão errada do que acontece dentro da célula. Parece que é tudo bonitinho, tudo organizadozinho assim, mas não é não, tá? Olha aí o destaque que eu pedi para você fazer. Bem, no teu livro, ele também pode aparecer como permutação genética, tá? O que seria permutação? Permutação é variável, é variabilidade, tá? Então pode aparecer como crossing over, variabilidade genética e permutação gênica ou genética, beleza? E aí, tá para você um exemplo de crossing over. Presta bem atenção. Cromossomos homólogos, né? Cromossomos homólogos. Ué, professor, como tu sabe que isso é cromossomo homólogo? Porque tem um cromossomo do ladinho do outro, ou seja, tem um par de cromossomos aqui. Agora, perceba que esse par de cromossomos, olha o que ele faz, ó. Opa, trocou a perninha. Tá vendo que eles cruzam a perninha, sinapse, um fica do ladinho do outro. Cruzam a perninha. Ah, tá, aqui então aqui é o paquíteno, professor. Aqui é a fase de paquíteno. Aconteceu agora, ó, a troca. Porém, fique esperto. Lembra do quiasma? O quiasma é uma marca, né? Na verdade, é um aglomerado de proteína que demarca aonde que aconteceu o crossing over. Isso é o quiasma. É apenas uma representação de aonde ocorreu o crossing over. Beleza? Tranquilo? Nada demais, nada demais. Agora, perceba nessa outra imagem aqui. Se ligou que o cromossomo azul tá com uma perninha vermelha e o cromossomo vermelho tá com uma perninha azul? Tá. E aí, professor? Isso é variabilidade. Aqui aconteceu a variabilidade genética, o crossing over. Tá tranquilo? Cuidado, não é todo cromossomo que acontece em crossing over não, tá? É apenas alguns. Isso aqui é um acontecimento, como posso dizer para vocês, não tão comum assim em todos os cromossomos, tá? Não é tão comum assim. Apenas alguns sofrem variabilidade, beleza? Bem, após todo esse processo ocorrido lá na prófase, nós vamos para a metáfase, né? A metáfase é a segunda etapa da meiose 1, da meiose reducional, metáfase 1. E lembra do que acontece na metáfase? Professor, não lembro não. Eu não lembro não. Pô, me fala aí. Cara, tu tem que saber. Na metáfase acontece ali um alinhamento dos cromossomos, né? Porém, como eu tô falando de cromossomo homólogo,
é alinhamento dos cromossomos homólogos, ou seja, 23 cromossomos. Eu estou falando da meiose reducional, cara, então é cromossomos homólogos. Aqui nós vamos ter o aparecimento da placa equatorial, lembra disso? Os cromossomos estão na sua máxima condensação, lembra disso? Tranquilo? Show? Então, nada demais, tá? A mesma coisa que teve na mitose está acontecendo aqui. A única diferença é o número cromossômico. E, é claro, né, a forma deles, que aqui vai ser um par. Lá na mitose é cromátides irmãs. Na anáfase 1, nós vamos ter aí a separação, né? Lembra de anáfase? Separação. Então, a anáfase é a separação do que, professor? Cromossomos homólogos. De novo, vou ficar batendo nisso até entrar na tua cabeça. Tudo que vai ser da meiose 1 é cromossomo homólogo, tá? E por último, a última etapa, que é a telófase. Na telófase ocorre a citocinese, lembra? A separação aqui, ó, do citoplasma, tá vendo? Ocorre a citocinese, aí depois a carioteca vai se refazer, perceba aqui ó, que a carioteca se refaz, tá? E ó, é bacana você se ligar que, tá vendo aqui ó, a variabilidade aconteceu e cada um tem uma célula variável pronta para ser fecundada, tá? Então, gente, é assim que ocorre a meiose. Eu te falei da meiose 1, tá? Da meiose 1. Então, aqui está todo o processo da meiose 1. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Na prófase acontecem as subdivisões, que é o leptóteno, zigóteno, diplóteno, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese, tá? E a diacinese tem que ser em ordem, infelizmente, tá bom, gente? E aqui nós vamos ter a meiose 2, que vai ter a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Professor, uma dúvida. Na prófase 2, nós vamos ter as mesmas subdivisões que aconteceu lá na prófase 1? Ótima pergunta, tá? Então a resposta para você é não vamos ter. Na prófase 2, ela acontece muito rápida e já aconteceu a variabilidade, então não tem necessidade que tenha outra variabilidade genética aqui. Logo, crossing over só vai ter na meiose reducional, que é a 1. Show? Na meiose 2 nós não temos isso. Professor, na meiose 2, eu estou percebendo que aqui os cromossomos não estão em pares. Então eu falo que é a separação de cromossomos homólogos? Não. Na meiose 2, nós temos a separação de cromátides irmãs. Ó, tá vendo a diferença? Meiose 1, separação de cromossomos homólogos. Meiose 2, separação de cromátides irmãs. Lembra disso aqui, filho. Meiose 1, reducional. Aqui, ó, meiose 2, equacional. Olha aqui, ó. Tá tranquilo? Tá beleza? E aí, se eu te perguntar o seguinte, para que serve essa divisão celular? Professor, para que serve a mitose? Tu vai me fazer o quê? Isso aí? Claro que não, né? Bem, serve, meu filho, para ter célula reprodutiva. Serve para produzir células reprodutoras, beleza? Ou seja, células gaméticas. E quando eu falo de células gaméticas, eu falo de ovogênese e espermatogênese. Isso aqui, gente, é o processo da célula germinativa, que vai ser o espermatozoide e o óvulo. Perceba só. Nós temos uma célula germinativa 2N. Aconteceu a mitose. Agora, olha só o que vai acontecer, ó. Opa, da mitose nós começamos a dar origem a um ovócito. E desse ovócito nós vamos fazer aqui, ó, meiose 1. Então, fica ligado, quando eu falo de produção de gametas, eu estou falando de meiose e não de mitose, tá? Apesar dela participar, a principal divisão aqui em produção de gametas é a meiose. Tá show de bola?
a meiose 1, dando origem a 2 células, tá vendo? Chamadas de ovócito secundário. E depois desse ovócito secundário, vai dar origem, ó, a mais 4 células haploides, assim como nós acabamos de ver aqui na divisão da meiose. Porém, na mulher, apenas um óvulo é bem desenvolvido. Os outros 3 vão ser atrofiados. Professor, por quê? Cara, lembra? A mulher, ela desenvolve um ovário, um óvulo, e no outro mês, o outro. Um mês, um óvulo, no outro mês, o outro. Professor, pode acontecer desenvolver nos dois? Claro que pode. E aí nós vamos ter aí os gêmeos, né? Bivitelínicos, univitelínicos. Tranquilo? Da mesma bolsa ou de bolsas diferentes, né? Aqui no caso dos homens é um pouco mais simples, né? É um pouquinho mais simples. Por quê? Nós vamos ter célula germinativa, mesmo processo, ó, 2N, mitose dando origem aqui a um espermatócito e não a ovócito. Ovócito é feminino, espermatócito é masculino, macho, fêmea, beleza? Espermatócito primário, que vai acontecer aqui a meiose, tá? Dando origem ao espermatócito secundário. Agora se liga que as 4 células haploides produzidas aqui na meiose 2, as 4 vão se desenvolver. As 4 vão dar origem a espermatozoides. Tranquilo, gente? Tudo sussa? Tudo de boa? Cara, espero ter sido o mais claro possível nessa aula, tá? Se ficou alguma dúvida, volta ao vídeo. Eu sempre fiz aqui uma relação com mitose, meiose, para que você esqueça, nunca esqueça o outro, né? E faça uma comparaçãozinha aí para você saber a diferença, porque a diferença dos dois é muito importante você saber. Tá tranquilo? Então, tamo junto, é nóis e valeu!